você está? Tudo bem? Vamos começar hoje a nossa série de aulas voltadas para a biomecânica. É um curso onde ficará gratuito a sua visualização na internet, aqui no YouTube, no meu canal. Porém, se você precisar de certificado para qualquer coisa, qualquer razão, será emitido um certificado com CNPJ de uma empresa que presta capacitações e, obviamente, consultorias. E para isso, ela irá pagar um valor, que o link estará aqui na bio do vídeo. Aí você poderá ter o certificado. Para isso, também responderá algumas perguntas referente ao curso, porque nesse certificado também sairá a sua nota. Pela carga horária, não valerá como disciplina para substituição de disciplina dentro da sua graduação. A não ser, obviamente, que você faça um somatório, um amálgama de várias disciplinas sobre biomecânica até formar a carga horária que você precisa para a sua faculdade. Mas a questão principal é, vamos tentar desmistificar o que é a biomecânica. Infelizmente, muitas vezes, quando a pessoa fala em biomecânica, enche de cálculos sobre ângulos, que tornam até um pouco monótono. Até para mim que gosto de biomecânica. Mas qual a aplicação prática para isso? Onde a biomecânica vai melhorar a sua performance, evitar lesões? O corpo tem um padrão biomecânico. O que é biomecânica? Mecânica, obviamente, é aquilo que faz as coisas funcionarem, as engrenagens, as articulações. E bio, filho, então, é a mecânica, é como funcionam as articulações, como é que seu corpo funciona de acordo com cada articulação. Você sabia que é possível você melhorar sua performance na academia como instrutor de musculação, entendendo da biomecânica mais até do que a fisiologia do exercício, do que o treinamento de força? Você sabia que é possível você se tornar mais rápido apenas trabalhando a biomecânica? A biomecânica é uma das disciplinas mais importantes, conjuntamente com a fisiologia do exercício e a aprendizagem de comportamento motor. Não importa a área que você queira seguir na educação física ou na fisioterapia. É importante entender essas três, no caso da educação física, e um pouco também na fisioterapia. Mas o que vem a ser exatamente a biomecânica? Qual o contexto dela em relação a tudo isso? Imaginem o seguinte, vocês têm um carro. Eu sei que muita gente da educação física, da cultura corporal, odeia essa comparação do homem com a máquina. Realmente, não é o homem não é uma máquina. Mas para fazer uma analogia, para simplificar, imagine que você tem um carro. O que acontece se você, com este carro, imagine um carro, uma Kombi, um carro alto, uma Kombi que não tenha tanta estabilidade, e bota o motor de Ferrari, o que vai acontecer? Talvez numa reta até aguente bonitinho lá o tranco do motor. Talvez ele se rache no meio do chassi, mas bom, a questão é, numa reta até que vai, mas numa curva, qual a estabilidade que uma Kombi tem por ser alta, por não ser aerodinamicamente compatível com a curva em alta velocidade? Exemplificando melhor, imagine um carro esportivo. Por que todo carro esportivo ele é baixo? Ah, porque os pilotos são pequenininhos? Não. Porque quanto mais perto do chão e mais largo, maior a estabilidade dele numa curva. Principalmente. Então ele é mais baixo para ter menor atrito com o ar. Ele é mais próximo do chão para ter menor espaço entre o piso do carro e o asfalto, e o chão. E obviamente entrar mais rápido nas curvas. Isso é aerodinâmica e faz parte do contexto biomecânica. Ou seja, é melhorar a sua performance simplesmente pelo desenho que você vai fazer. Mas o carro tem lá, tem um design dele paradinho, tá lá, ele não se mexe. Sim, você vai ter sua melhor performance baseada em como suas articulações vão se comportar. Então você aumentar a potência do motor, de certa forma, é
a fisiologia do exercício, é o treinamento de força ou de resistência, vai melhorar a performance do seu motor. Mas se você não fizer com que as articulações se movam de acordo com um padrão mais de melhor performance, mais próximo do que realmente é compatível com as articulações e o corpo, anatomicamente falando, não vale muito. Então, digamos que a biomecânica é como se fosse o desenho do carro, ele tem a melhor posição para fazer os movimentos, e o motor, aumentar a potência do motor, é a fisiologia do exercício ou treinamento de força, onde você vai aumentar cada vez mais a potência do motor. E eu falei da questão da aprendizagem de comportamento motor. O que é isso aí? Vamos voltar para a Kombi. Vamos supor que você bota um monte de carenagem na Kombi, que ela fique mais larga. Você bota aqui uma parte de fibra de vidro que deixa ela mais larga, e aí você corta o telhado, o teto do carro e deixa ele mais baixo. Agora você tem um motor potente e você tem um carro que obviamente não vai ser a mesma coisa de um carro esportivo, mas pelo menos ele melhora a performance dele na reta e nas curvas. Muito bem, joia. É mais ou menos como os caminhões hoje em dia, que aqui onde tem a bolé, acho que é esse nome, tem uma coisinha assim meio arredondada que encaixa, que continua com a parte aqui da traseira do caminhão. O que é aquilo? Para diminuir o atrito com o ar, para que o ar não venha de frente e bata na parte traseira do caminhão e faça esse movimento mais brusco assim, quadrado. Então aquilo ali é para reduzir o atrito com o ar e obviamente economizar combustível, poupar o motor. Então o que vai fazer com que tudo isso se conecte? Então, a aerodinâmica junto com, obviamente, o motor potente. É a aprendizagem de comportamento motor. É o freio, é a caixa de câmbio. Não é simplesmente botar a primeira até a sexta marcha. Existe uma relação de marchas, existe a questão de torque, existe uma questão de coeficiente de atrito nas curvas que tem a ver com a suspensão somada à aerodinâmica. É uma série de fatores que vão interligar a direção, o volante, né? A distância entre os pedais, se o pedal é mais duro, mais leve. Então tudo isso, todo esse conjunto, podemos dizer que é o comportamento motor, é a aprendizagem motora. Perfeito. Então eu tenho agora um carro que tem toda a construção dele voltada para, aerodinamicamente falando, para a velocidade. Eu tenho um motor potente e eu tenho todo um conjunto de tecnologias, e hoje em dia existe o computador de bordo para fazer com que tudo isso sincronize perfeitamente para que você consiga chegar numa curva o mais rápido possível, numa reta o mais rápido possível, de 0 a 100 o mais rápido possível. Eu construí, fazendo a comparação esdrúxula do corpo humano com um carro, para entender melhor como tudo isso vai funcionar. Além de uma questão importante, neuromotora. Como é que seus neurônios, seu sistema nervoso vai controlar tudo isso? Sistema nervoso onde é que entra o sistema nervoso aí nessa equação? Imagine que eu tenho agora um carro esportivo que chega até a 400 por hora, uma Lamborghini, por exemplo, sei lá, um Porsche, um carro de Fórmula Indy. Já no outro carro, eu tenho um Fusquinha, 1.6, um Fusca. Aí eu pergunto a vocês, você entra no Fórmula Indy. O campeão de Fórmula 1 da Fórmula Indy entra no Fusca. Não é uma reta. É você dar 5 voltas num circuito qualquer, até mesmo no circuito oval. Eu pergunto a vocês, qual dos dois carros vai chegar em primeiro lugar nas 5 voltas? Até mesmo em uma volta, viu? Você no Fórmula Indy ou o campeão de Fórmula 1 da Fórmula Indy no Fusca?
Algumas pessoas vão dizer, obviamente é o Fórmula Indy. Não é só velocidade, é saber controlar aquela velocidade. Então, de certa forma, o piloto ou motorista é a parte neuromotora que vai controlar tudo isso. Se eu pegar você agora, tirar você do seu corpo e colocar você, a sua consciência, no corpo do Usain Bolt, você acha, melhor dizendo, que você consegue correr 100 metros em menos de 10 segundos? Mas eu estou no corpo do Usain Bolt, o recordista mundial de 100 metros rasos. Sim. Mas cadê a sua cabeça para coordenar tudo isso? É a mesma coisa. Eu coloquei você num Fórmula Indy e um campeão de Fórmula Indy num Fusca. Eu aposto no Fusca. Posso me surpreender e você ganhar no Fórmula Indy. Posso me surpreender. Mas muito provavelmente o Fusquinha ganha. Porque é uma questão de conexão, realmente assim. Quem vai controlar tudo isso? Então dificilmente eu posso falar de biomecânica sem obviamente mencionar a parte neuro. Não vou falar muito a respeito nesse curso de músculos, não vou falar muito de fisiologia do exercício ou de anatomia. O foco total é biomecânica, entender o que é biomecânica. E para entender a biomecânica melhor, eu preciso dar uma introduçãozinha na física. Mas não fazer cálculos, mas a questão prática da física. Simples assim. Por que a física é importante se entender? Eu tenho uma altura um pouco diferenciada, bem acima da média, muito acima da média, enormemente acima da média. E eu sempre faço essa provocação com os meus alunos. Eu dou aula em graduação de biomecânica, biofísica, fisiologia do exercício, aprendizagem e comportamento motor. Apesar da minha área total, mesmo assim, de maior aprofundamento, é envelhecimento saudável, idosos e a parte neurológica, doenças neurológicas. Mas eu pego essas disciplinas na graduação, biomecânica, biofísica, fisiologia do exercício e aprendizagem e comportamento motor. Faça a provocação. Eu pego uma pessoa mais baixinha, pequena, dentro da sala de aula. Aí eu falo, essa pessoa tem 40 centímetros a menos do que eu. Imaginando que eu tenho a mesma idade que ela, qual a sua idade? A pessoa fala, bom, supondo que eu não tenha meus 55 anos, mas eu tenha seus 22, 18, 30. Se for apostar uma corrida, eu e você, quem ganha? Todo mundo. O senhor por causa das pernas compridas. Muito bem, é um raciocínio interessante, plausível. Mas vamos para a prática. Aí eu chego e falo, qual é o seu peso? Geralmente é metade do meu peso. Meu 112, a pessoa tem seus 50, 60 quilos. Quando eu corro, eu estou deslocando quantos quilos no meio, na pista? Deslocando 112 quilos. E a pessoa está deslocando 60 quilos. Vamos botar metade? 110, 120, 60. Então, quem vai fazer mais esforço? Aí todo mundo concorda. Senhor, muito bem. Quem tem uma superfície corporal maior? O senhor, pois é. Então, quem vai ter maior atrito com ar? Aí, quando a pessoa ainda não consegue entender, eu falo, imagine um caminhão e um fusquinha. Numa reta, quem ganha? O fusquinha ou o caminhão? Nessa hora todo mundo sabe dizer que é o fusquinha. Por quê? Não, porque ele é menor, mais leve, se torna mais rápido. Bingo! Tem a menor superfície. Uma superfície de atrito com ar. Bingo! Pode ser que no final o caminhão ganhe. Bota aí 1 quilômetro, 2, 3. O caminhão vai ganhar no final das contas. Mas eu estou falando numa arrancada, num retão. O caminhão perde. Ele vai demorar mais a ganhar velocidade devido ao seu volume. Então, essa é a primeira grande diferença em relação a uma pessoa das pernas grandes, uma pessoa alta, mais robusta, mais larga do que uma pessoa menor. Então, isso é totalmente física.
Atrito com ar, peso e a força da gravidade em cima de você. Ai, caramba, então eu tenho que também pensar nisso. Precisa. Às vezes a pessoa fala, vou dar um exemplo bem, todo gordinho é devagar, todo gordinho é fraco, todo gordinho é mole. Por quê? Ele é lento. Comece a entender agora porque o gordinho, que eu não gosto dessa palavra, porque gordo vem do latim, significa lento, vagaroso, preguiçoso. Eu prefiro obeso. Por que ele é mais lento? Imagine que você tenha 50, 60 quilos a mais. Vamos me colocar. Imagine que eu tenho 150 quilos, 180, 200 quilos. Sou extremamente obeso. Vocês acham que para eu me deslocar, andar, subir escada, por maior dificuldade que eu tenha, a minha massa muscular é pequenininha? Mas quando a pessoa fica mais velha, tem uma redução de massa muscular e aumento de gordura. Aí eu estou falando de pessoa mais velha. Mesmo assim, comparando duas pessoas mais velhas, vamos botar assim 80, 90 anos, o mais obeso tem mais massa muscular do que o que é mais magro. Por quê? Imagine eu transportar 24 horas por dia 30, 40% a mais do que eu deveria pesar, 100% a mais. Eu preciso de uma boa massa muscular. Se eu tirar toda a gordura de uma pessoa obesa, se eu tirar toda a gordura de uma pessoa obesa agora, eu não tenho dúvidas que haverá um bom volume de massa muscular ali, tanto homem quanto mulher. Por quê? Ele precisa deslocar aquilo ali. Então, da próxima vez, você, professor de educação física, que olhar um aluno gordinho, todo gordinho é mole, todo gordinho é fraco, todo gordinho é lento, entenda, ele tem um atraso no ganho de velocidade devido às leis da física. Essa é uma questão muito séria. Já vi muitos colegas debocharem de crianças obesas, debocham mesmo porque ele é gordinho, ele é sempre jogado para escanteio, ninguém quer. Já é um estigma. Já é um estigma na sociedade por conta da pessoa ser obesa. Porque é feio, por quê? Como a nossa área não é de beleza, é de performance, entendam. Existe um volume corporal muito maior do que a pessoa pode suportar. Por isso ele se torna mais lento. Lembre-se do caminhão, uma jamanta e um fusquinha. Não é por questão de deboche, nem para colocar apelido em ninguém. É para entender. Se eu tenho maior volume corporal, eu tenho mais dificuldade em ganhar velocidade, não importa o motor que eu tenha por debaixo do capô. Isso tem muito a ver com as leis da física. Vamos lá. Antes de adentrar muito nessa questão do corpo, primeira lei da física. Todo corpo tende a se manter em sua posição até que uma outra força, uma força contrária, tire dessa posição. Se eu estou parado, eu preciso de uma força que me tire dessa posição e me desloque. É chamado inércia. Ou eu estou dentro de um carro e esse carro vai a 100 por hora. Na hora que esse carro parar, bater, eu sou projetado para frente. Ou projetado para trás se for uma arrancada. Isso aí todo mundo sabe. É a primeira lei da física. Primeira lei de Newton, melhor dizendo, né? Todo corpo tende a se manter naquela posição ou velocidade até que uma força contrária atue sobre ele. A pessoa parada não tem força sobre ele? Não tem. Gravidade. Essa é a questão. Mas vamos lá. Essa questão de manter-se naquela posição é importante para entender muita coisa em relação à física. E ao exercício físico, melhor dizendo. A questão de performance. É mais fácil, é mais difícil, melhor dizendo, eu fazer um movimento qualquer ou me manter parado naquela posição. Isso aí as pessoas vão ter N opiniões. E eu sempre dou o seguinte exemplo. Isso aqui, essa canetinha aqui, fininha, nem sei quanto é que ela pesa, 15 gramas, nem sei, é tão pouco que eu nem não faço ideia. Se eu pedir para você segurar essa caneta assim, a mão aberta,
Não pesa nada, né? Se eu fizer musculação com isso aqui, eu vou passar 2 dias e não me canso. Segure aqui assim. Segure. Até o final do nosso curso. Desafio você. O peso dela não vai se alterar. Mas a percepção de peso, ou seja, a carga, vai aumentar progressivamente. São coisas que a gente precisa entender para ter uma melhor performance. Todo mundo sabe que se eu fizer mais lentamente um exercício na musculação, ele vai se tornar muito mais pesado que se eu fizer ele mais rápido. Percepção de carga, ou de peso, né? Carga. Você aumenta a carga sem alterar o peso. Isso tem um pouco a ver com a primeira lei de Newton e um pouco a ver com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala o seguinte: eu vou direto para o ponto. Força igual a massa vezes aceleração. O que é isso? Segunda lei de Newton. O que isso quer dizer na prática? Quanto maior a massa, maior eu tenho que ter força para poder ter uma aceleração. Vamos pegar o exemplo do caminhão e do Fusquinha. Se eu botar um motor 1.0 no caminhão, ele sai do lugar? Não sai. É por isso que todo caminhão é 4.0. Nossa, é. É quase um motor de um Fórmula 1. É um motor muito potente. Mas por que um caminhão é 4.0 até mais? Porque ele precisa levar uma carga muito grande. Ele tem uma potência muito grande. E aí tem a questão da energia potencial, energia acumulada. Antigamente eu não entendia quando se falava que é impossível ultrapassar a velocidade da luz, e é impossível chegar à velocidade da luz, porque quanto mais próximo à velocidade da luz, mais energia você acumula e mais força você tem que ter. E aí eu fiquei, como essa energia acumula? É chamada energia potencial e energia cinética. Como é que isso funciona? Imagine uma represa. Nós temos aqui no Brasil a Itaipu. É a represa que mais produz energia ao longo de um ano. Mas não é a que mais produz energia potencialmente. É a Três Gargantas na China. Eu não entendi essa parte. Vejam só. O rio Paraná, que vai abastecer o Itaipu, ele tem um fluxo constante. Ela está sempre cheia. Sempre cheia. Então ele tem uma vazão constante. Já a Três Gargantas, ele tem os períodos de cheia do rio, e aí ele produz muito mais energia que Itaipu, e tem os períodos de baixa, aí produz menos energia. Mas por quê? Porque, vejam só, pausa. Imagine que você está em casa e vai beber água. Aí você pega a garrafa d'água, pega um copo e vai virando devagarzinho. 2 litros, uma garrafa é 2 litros. Vai virando devagarzinho e enche o copo. Já tá, e daí? Imagine 2 situações. A primeira situação, eu boto o copo bem alto, a 1 metro de altura. Na hora que eu virar, essa água vem com mais força ou menos força? Mais força, por conta da altura. Então, a energia potencial aí, ou seja, uma maior altitude, eu vou ganhar mais velocidade, vou ter mais força. Estou falando de aceleração. Você vem a 100 por hora, não importa o veículo, e bate numa parede. A força de impacto é tanto, depende do tamanho do carro, do volume do carro. Você está parado dentro do carro. E o que acontece? Você é projetado para frente. Inércia. Primeira lei de Newton. Vamos para a segunda lei de Newton. Eu venho em aceleração. Acelerando, 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 até que minha velocidade de impacto na mesma parede, com o mesmo carro, seja 100 por hora. Ela se torna muito mais agressiva, mortal, do que se eu viesse em velocidade constante. Por quê?
É uma questão de, em aceleração, são duas forças opostas que são aplicadas em cima do mesmo sujeito. Eu venho acelerando, a força vai contra meu peito. Na hora que eu bato, eu sou projetado para frente. O impacto é muito maior. Houve até um caso em Recife de um casal que brigou, ele saiu de um prédio acelerando e acertou uma árvore. A mulher morreu. Ah, mas tirou o cinto, ele soltou o cinto dela, sim. Mas como é que ele sai de um prédio logo ali, a cerca de 30, 40 metros e uma pancada mata a mulher? Justamente isso. Saiu acelerando e o impacto foi muito maior. Infelizmente, a moça morreu, né? Eu falei. Eu não ensinei, obviamente o rapaz deve ter sido preso. Mas a questão é, quando você trata dessa forma, a aceleração, as forças são diferentes. Então é muito importante entender isso. A aceleração, volume corporal, é muito mais difícil parar quando você acumula energia. Isso tem a ver com alguns exemplos que eu vou dar. E a terceira lei de Newton, essa aí todo mundo sabe, até nem sabe o que é a lei de Newton, mas as pessoas já usam como se fosse, trocou 6 por meia dúzia. Ação e reação. Se você bate com força, você também tem a força oposta com força, com a mesma intensidade. Eu acho interessante quando as pessoas falam, a aula de jump não tem impacto. Tem. Não tem impacto em uma superfície dura. Mas tem impacto. Porque a força que você empurra o trampolim, a mesma força oposta atua sobre você. Então é preciso entender como o seu joelho vai estar posicionado para evitar lesões futuras. Opa! Estão começando a entender, né? Então vamos lá. Eu dei o exemplo da pessoa obesa tentando correr. Vamos para o seguinte exemplo, que eu adoro esse exemplo. Todo mundo fala que os caras grandes são mole demais. O que tem que fazer? Tem que subir a montanha, tem que fazer barra, tem que fazer A, B, C, D, E, tem que nadar. Esses caras grandes são tudo mole. Ok, vamos subir a montanha primeiro. Quem leva mais vantagem? Sempre quem for mais leve. Mas o cara aí tem 100 kg de massa muscular. São 100 kg de massa muscular para subir uma montanha contra 50 kg de massa muscular. Subindo a montanha. Eu tenho muito menos densidade corporal e peso para vencer a gravidade. E para nadar? Um cara alto, obviamente, vai ser mais pesado e vai afundar mais facilmente do que uma pessoa menor. Principalmente se for entre homem e mulher. Sexismo? Não, é um fato. Os homens tendem a ter as pernas, proporcionalmente falando, mais compridas do que o tronco. A mulher tende a ter as pernas mais curtas do que o tronco, proporcionalmente. Além de que, naturalmente, a mulher tem mais gordura na região visceral e pernas. Tanto é que uma das características das mulheres são as pernas grossas mais do que do homem. Geralmente. Então, existe mais gordura nas pernas, que facilita a flutuabilidade, do que músculo. Então, se eu pegar dois caras com o mesmo peso, mesma altura, porém, um tem 10% de gordura, outro tem 40% de gordura, o que tem 40% de gordura vai flutuar melhor. Tem mais gordura e aí esse peso é anulado na água. Isso também vai para um outro paradigma. Pessoas da etnia negra, negroides, dizem que você não vê um campeão mundial negro porque é um esporte elitista. Nada a ver. Estou falando de biomecânica, fisiologia, anatomia. As pessoas da etnia negra têm muito mais densidade corporal, mais massa muscular, mais densidade óssea. Tanto que é difícil você ver uma pessoa negra com osteoporose. Geralmente são mulheres brancas, porque tem uma menor densidade óssea. Alguém já viu um oriental fisiculturista? É muito raro, porque ele tem a densidade corporal também menor. Isso influencia na pressão arterial, isso influencia na densidade corporal, mas não vem ao caso aqui. A questão uma pessoa negroide tem que ter muito mais força para vencer justamente essa tendência de afundar devido à densidade corporal. Tem mais massa muscular, tem mais osso, e aí dificulta a flutuação.
Essa é a razão. Não tem nada a ver com elite. Porque existem pessoas da etnia negra que têm condições financeiras, que têm piscina em casa e mesmo assim não se tornaram campeões olímpicos. Ah, mas eu conheço uma. Certo, existem exceções, mas de uma forma geral. Isso não é racismo, isso não é sexismo, isso é anatomia, é biomecânica, é fisiologia, é física. Mas isso não impede que você não deixe de correr atrás dos seus sonhos. Se você quer ser nadador, seja. As dificuldades serão maiores. É como eu queria ser jockey com 120 quilos. É difícil. E aí vamos lá. Agora entra a questão do vamos fazer barra? Vamos. Vamos lá fazer barra. Certa vez na academia, vou contar uma história melhor do que dar dados científicos. Uma vez na academia, eu estava sentadinho, bonitinho lá, esses caras não conseguem fazer barra não. Eu estava no auge dos meus 30 e poucos anos, fiz 5 barras pela frente. Aí o baixinho chegou lá, o pequenininho, fez 12, e um cara de 40 anos. Aí, tá vendo? Aí tá, beleza. Quanto é que você pesa? Não vou lembrar agora, tanto. Beleza. Sentei ele na puxada, na polia, botei o peso dele, faça o máximo que você conseguir. Aí ele fez lá X, não vou lembrar agora. Beleza. Aí eu falei, na época eu peso 108. Eu botei todo o peso na máquina, que era 140, e comecei a fazer barra. Quando eu cheguei ao número de repetições que ele fez, eu botei 2 dedinhos apenas e continuei puxando com 2 dedos. Mas como? Aí eu expliquei. Você, com tanto de peso, tinha que deslocar seu corpo no ar para fazer barra. Lembre-se que quando você faz barra, você afasta seu corpo da barra e se aproxima. Você desloca seu centro de gravidade, que eu vou explicar isso mais na frente. Então imagine deslocando, vamos botar nos pesos de hoje em dia, imagine eu deslocando 55 quilos, 110 quilos. Quem vai ter mais facilidade de deslocar o corpo no ar? A pessoa com menos peso. É por isso que o pequenininho, o baixinho, nas Forças Armadas, sempre consegue fazer muito mais barra do que o cara alto. Os caras altos são molengas. É a mesma coisa da criança obesa. Densidade corporal, peso. Nunca subestime a força de uma pessoa obesa ou alta. Lembre-se, a pessoa alta tem alavancas, que eu vou explicar mais na frente. E a pessoa obesa tem uma massa muscular considerável debaixo daquela gordura. As surras mais pesadas que eu levei na escola não foi de ninguém fortão não, viu? Foi dos gordinhos, que eu já falei, não use nunca mais esse termo. Os obesos, as crianças mais cheinhas, mais obesas, foram as que me deram as maiores surras. E eu não conseguia bater nos caras. Mesmo sendo grandão. Física. Mas vamos lá. Centro de gravidade. O que é centro de gravidade? Vamos voltar para o carro. Por que o carro mais baixinho, mais largo, ele consegue entrar mais rápido nas curvas? Justamente porque o centro de gravidade, o centro de massa, está mais baixo. Como assim? Imagine um triângulo. Então você tem um triângulo, e nesse triângulo você pega de uma das pontas ao meio da reta oposta e traça uma linha e faz isso. Obviamente no meio vão se cruzar essas 3 linhas. Esse é o centro de massa ou centro de gravidade deste triângulo. E se for um triângulo, digamos, com a parte inferior mais larga, eu fizer a mesma coisa, o centro de gravidade ou centro de massa deste triângulo vai ser mais baixo do que o primeiro triângulo. Então o que acontece se esses triângulos entrarem numa curva? Obviamente o que tem o centro de massa mais baixo terá maior vantagem em equilíbrio. É por isso que dificilmente, vou dizer logo, o Usain Bolt.
Fora o Usain Bolt, você não vê um grande corredor de 200 metros rasos com 2 metros de altura, 1,96. O Usain Bolt é um ET, é totalmente fora do contexto, é um cara que está acima de tudo em relação a tudo. Ele é um fenômeno. Mas por quê? Imagina aquele cara grandão numa curva, correndo em velocidade. A tendência é ele sair pela tangente. Essa é a razão pela qual, quando você assiste uma corrida de motociclismo, quando você vê o piloto numa curva, ele joga o corpo, a curva para a esquerda, aí joga o corpo, o bumbumzinho no assento um pouquinho para a esquerda, se deita completamente. Justamente para que o corpo dele e a moto estejam mais próximas do chão e aí ele consiga fazer a curva. E se você observar, ele não faz a curva bonitinha como faz o carro, ele faz a curva deslizando um pouquinho para fora. É justamente isso. Quanto mais alto, então imagina que ele, o piloto, não fez essa manobra, não fez esse posicionamento. A tendência dele realmente é escapar. Essa é a questão do centro de gravidade. E quando você movimenta seu corpo, você desloca o seu centro de gravidade. Como assim deslocar o centro de gravidade? Uma questão muito simples. Todo mundo sabe, pelo menos quem faz academia, você está lá fazendo abdominal, 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 abdominal. Todo mundo sabe que se você levar o braço, você vai ter mais dificuldade. Por quê? O seu centro de massa está aqui, ó, próximo ao umbigo. Quando você vai deslocando o seu corpo, o seu braço, o seu membro, vai abrindo, isso vai deslocando o seu centro de gravidade, seu centro de massa. É por isso que, por exemplo, quando você pega uma barra de 10 quilos e bota à frente do seu corpo, a tendência sua é jogar o corpo um pouquinho para trás para poder segurar melhor. É por isso que uma mãe ou um pai, quando está segurando o bebê, aí faz aquele bucho quebrado, como as pessoas falam, né? Bota o quadril para frente para apoiar o bebê e joga o tórax para trás, justamente para equilibrar. Você não consegue ficar com o bebê aqui na frente muito tempo, porque você jogou o seu centro de massa para frente, isso vai exigir muito mais do seu músculo. Então, quanto mais para frente ou abrindo, você vai mudando o centro de massa, vai dificultando o movimento. Aí algumas pessoas falam, então se eu fizer agachamento na academia, segurando um peso na frente, eu vou ter uma exigência maior do que se eu botar a barra aqui atrás? Sim, a exigência será maior. Mas a pergunta é, o exercício é de perna ou de braço? É perna. Então certo, então bota aqui o peso aqui em cima, porque se você botar o peso à frente, você vai estar fazendo força nos braços. Apesar da exigência das pernas serem maiores. É só uma questão de física. Então essa é a questão. Aí, em relação às articulações, temos que respeitar os padrões biomecânicos também. Por isso que a grande polêmica, supino é um exercício de braço, tríceps ou peito? É peito. Por quê? Porque trabalha o peito? Trabalha. Quando você trabalha daqui até 90 graus de cotovelo, acima disso aqui é tríceps. Oi? Como assim? É porque a partir daqui o peitoral não trabalha tanto, o tríceps trabalha mais. Então se você faz exercícios para peito mais aberto, por exemplo, mais curto, vai ter uma intensidade muito maior para o peito do que se fizer aqui certinho, acima de 90 graus do cotovelo. Mas era outra questão, a segurança. Você vai estar abrindo demais o seu braço, e isso vai provocar talvez lesões futuras. São temas polêmicos, mas dentro do entendimento da biomecânica, fica mais fácil de entender aos poucos.